por estar construindo a casa de Deus. Está construindo o templo da qual o Senhor derramaria da sua glória. Todos conhecem que esse era o terceiro templo. Primeiro o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel e este último, o templo de Herodes, da qual este templo deveria ser mais formoso, deveria ser melhor em formosura, em arquitetura do que os outros templos. Então chamaram todos os melhores profissionais da época, chamaram todos aqueles que poderiam ajudar na construção daquele templo. E este homem estava nesta levada de profissionais para estar ajudando. Coisa boa, alegria no coração do crente é estar fazendo alguma coisa na casa de Deus. Seja estar no altar fazendo alguma coisa aqui em cima, seja quem está embaixo, seja também quem está aqui por trás, ou quem faz alguma coisa e você nem sabe que essa pessoa existe. É uma alegria imensa para quem varre, para quem prega, para quem canta, para quem senta no banco e ao final arruma a sua cadeira. É a maior alegria que tem. É você se sentir útil na casa de Deus. É você se sentir útil na obra do Senhor. O bispo falou aqui sobre a obra missionária. Talvez você nunca vai para lá, para nenhum desses lugares, mas a sua oferta vai. Tem coisas que você pode fazer e todos veem. Tem coisas que você fará e ninguém vai ver. Até mesmo nunca vão saber quem você é. Este homem tinha esta alegria. Esse homem tinha esta experiência de ser útil na casa de Deus. Porém, os irmãos sabem que a construção civil do passado não é igual a de hoje. Hoje vemos pedras uniformes, vemos cerâmicas, vemos hoje materiais de construção avançado. Para quê? Para que possa modelar, para que possa dar forma. No passado não se tinha os equipamentos avançados que temos hoje. Não tinha uma arquitetura como a de hoje. O tijolo não era como o de hoje. O tijolo de hoje pode ser de 6 ou de 8 furos. O tijolo do passado tinha 4 metros de comprimento. Era rocha, era pedras sem forma, ou talvez vivas, aquelas pedras que tinham pontas para os construtores pegar, trabalhar nela. O risco era pior que o de hoje. Este homem, em certo dia, trabalhando alegremente, se ele fosse como os crentes de hoje, assobiando um canto de louvor a Deus, se ele tivesse uma voz bonita ou não, entoando louvores a Deus, e ele trabalhando com aquelas grandes pedras, uma das pedras cai sobre a sua mão. Quando cai sobre a sua mão, todos sabem a dor. E aquele homem olha para todos, pede o socorro vem até ele. Porém, quando levantam aquela pedra, aquela rocha, a sua mão está esmagada, a sua mão está acidentada. E esta mão acidentada agora trazia para eles algumas sequelas. Iria ficar atrofiada, não iria poder mexer mais. Não podendo mexer mais, acidente, defeito. A cultura daquela época era diferente da de hoje. Naquela época tinha que ser pessoas perfeitas. As pessoas não poderiam ter nenhum defeito. Existia fora do arraial uma cidade aonde os leprosos iam para lá. As mulheres, quando estavam menstruadas, não poderiam ficar perto de todo mundo, era taxada como impura. Os defeituosos não poderiam mais estar por ali passeando ou trabalhando. Por quê? Porque agora eles estavam à margem da sociedade. Não tinham valor para a sociedade. Não tinha importância para a sociedade. Por quê? A sua mão estava acidentada. Ele não tinha mais a alegria de servir a Deus.
Ele não tinha mais importância para aquela sociedade. Ele agora era uma pessoa excluída. E outra, na sinagoga ele também não poderia entrar. Na casa de Deus também não poderia entrar. Quando ele entrasse, ficaria em uma ala lá escondido, para que ele não visse o sacerdote, e nem o sacerdote poderia ver ele, porque aquele homem não tinha importância, aquele homem tinha defeito. Quem não lembra do paralítico da porta formosa? Aquele homem que ficava à porta daquela casa de Deus, e quando os discípulos viam, todos vinham, ele pedia dinheiro, pedia esmola, porque aqueles que tinham defeito, aqueles que tinham alguma enfermidade, aqueles que tinham algum mal, eles ficavam do lado de fora, mendigando. E naquele dia vinha subindo 2 discípulos, e quando vinham subindo, eles novamente veio pedir uma esmola, veio pedir algo que aqueles homens pudessem dar. Aqueles homens olharam para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem se levantou, a primeira coisa que ele fez, entrou para adorar o nome do Senhor. E nós percebemos que a igreja de hoje, às vezes, não aceita falha, não aceita ninguém com defeito, não aceita quem erra, não gosta de quem tem defeitos. E às vezes, quem tem defeito não vem à igreja. Quem tem algo errado não tem para a igreja, tem medo, fica receoso. Só que quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele não pergunta a nossa raça, Ele não pergunta a nossa classe social, Ele não pergunta quem são nossos pais, Ele não pergunta de onde a gente vem, Ele não pergunta o sotaque diferente, Ele não pergunta de onde você está andando, mas Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Nós estamos na casa de Deus aqui esta noite. Aqui é bálsamo de Gileade. A casa de Deus é a casa de milagres, é a casa onde tem cura. E nem sempre a nossa cura é física, nem sempre a nossa cura é visível, porque eu poderia falar sobre cegueira com a mão atrofiada. Só que este homem, ele tinha um costume. Por quê? Porque, irmãos, a mão atrofiada é fácil de guardar, é fácil de esconder. Se a roupa naquele tempo tivesse bolso, ele colocava no bolso, ninguém via, entrava na casa de Deus e adorava, não tinha nenhum problema. Era uma mão, irmão, é fácil de esconder. Se não tem bolso, tem pano aqui no vestido e guardaria a mão e ninguém via. E ele entrava, adorava a Deus, ou andava pela cidade, andava pela rua, ninguém sabia que aquele homem tinha a mão errada, ninguém sabia que a mão daquele homem era atrofiada, ninguém imaginava que a mão daquele homem era mirrada. Do mesmo jeito como nós vivemos anos e anos sorrindo, até alegre, só que com a alma chorando. Estamos muito bem obrigado para quem é de fora, estamos muito bem obrigado para o mundo externo, mas quando paramos, deitamos em nossa cama, ou quando estamos só, logo vem uma agonia, logo vem um sentimento de até querer morrer, de querer deixar de viver. E quando vamos para o meio do povo, da multidão, guardamos, escondemos as nossas emoções, os nossos sonhos, aquilo que nos
Por quê? Tem assunto, irmãos, tem assunto que se ninguém falar está muito bem, mas se alguém tocar, logo a lágrima malcriada desce, logo surge uma ira. Não fale o nome desta pessoa, não quero que fale sobre este assunto aqui. A minha avó tem assunto lá na minha casa que, se eu tocar no nome do meu avô que faleceu, ela começa a se lembrar da trajetória dela aqui na Bahia, em Ribeira do Pombal. Ela começa a se lembrar do sofrimento que ia até o rio para pegar gravetos, com as pernas enroladas em sacola, para os gravetos prender no saco. Ela pegava, colocava no sol, o sol aquecia, secava, trazia para casa e fazia fogo para aquecer os peixes, para comer e não morrer de fome. Quando se fala sobre isso lá em casa, a minha avó chora. Por quê? Porque ela não foi curada ainda. Porque a alma dela traz lembranças do passado. Eu creio que esta noite nós estamos aqui. Talvez você pode estar muito bem, obrigado por fora. Você pode estar aqui esta noite sorrindo, cantando e adorando a Deus. Mas só quem te conhece no íntimo é o teu Deus. E Ele nos trouxe aqui esta noite para dizer para você: eu hoje posso libertar a tua alma desses passados esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é muito fácil, irmãos. A mão mirrada, guarda no bolso, ou guarda no vestido, ninguém vê. Às vezes é algo que nos maltrata, irmão. É algo que nos faz sofrer. É algo que nos prejudica. E nós simplesmente fingimos que nada está acontecendo. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite, em nome de Jesus. Esse homem já era acostumado a ir para a sinagoga. Esse homem ia para a sinagoga. E todas as vezes que ele ia, nada mudava, nada acontecia. Ele sempre ia e voltava, e a mão mirrada estava lá. Quando ele olhava para a mão mirrada, a vergonha dele estava lá. Ele olhava e dizia: é por causa de você que eu não trabalho mais. É por causa de você que eu sou rejeitado. É por causa de você que a minha vida parou. É por conta de você que a minha vida está do jeito que está. Só que para um pouco, vamos agora para a sinagoga. Na sinagoga, ela tinha 3 cadeiras no meio, 3 cadeiras. A cadeira do sacerdote, a cadeira do escriba e no meio a cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés era para o Messias vindouro. Era para quando o Messias viesse, ele sentaria no meio e ali ele estabeleceria o seu reino na terra. Um dia, Jesus entra na sinagoga, começa a olhar aquele culto, começa a observar os sacerdotes. De repente ele se levanta, vem até o meio, senta naquela cadeira. Todo mundo acha estranho, porque ninguém poderia sentar naquela cadeira a não ser o Messias. Ele se levanta, pega a Torá, abre aquele rolo, abre no livro de Isaías, capítulo 61, e ele começa a ler e a dizer assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos opressos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolação aos tristes. E se senta. E ele diz: hoje se cumpre o que diz esta palavra. Para nós aqui, irmão, tem nem importância. A gente nem compreende o que é que Jesus fez ali. Não compreendemos. Só que eu gosto sempre de dar este exemplo. Imagine que eu chegue aqui hoje
tempo. Por quê? Jesus ainda não era conhecido como o Messias. Mas naquele dia Jesus estava dizendo: o Messias chegou! Jesus chegou! Oh, maravilha! E ele tem uma missão. Aleluia! Ele tem uma missão. A missão dele é restaurar aos cativos, proclamar a liberdade. Aleluia, levante sua mão e adore a Ele. Ele está aqui esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo se perguntavam: quem é esse estranho? Aleluia! Hoje não, a gente olha para ele. Conhece pelos pés como latão reluzente, aleluia. E o cabelo é branco como a alva lã. Seus olhos como chama de fogo. E ele tem alguma coisa escrita, algum nome tem na coxa: Senhor dos Senhores. Aleluia! E ele está aqui esta noite para libertar os cativos, para curar aqueles que estão enfermos. Ele está aqui esta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você chegou aqui esta noite e pensou assim: é mais um culto de quarta-feira, é mais um culto dos milagres que nunca acontece na minha vida. Tem gente que já chegou depois de mim na igreja. Tem gente que se converteu faz pouco tempo. E Jesus já fez tanto milagre na vida dele. E na minha vida não fez ainda. E na minha vida o Senhor ainda não fez. Mas eu te digo algo aqui esta noite. A palavra que eu disse para você falar para o teu irmão, eu continuo afirmando aqui esta noite. Milagre o Senhor tem para dar para crente, para o povo dele. Milagre é sobrenatural, é Deus que faz. Nenhum homem nesta terra faz milagre. Ninguém nesta terra faz milagre se não for permitido, otorgado por Deus. E eu, por que não recebo? Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Vamos voltar para o homem da mão mirrada. E o homem da mão mirrada veio para a sinagoga. Ele estava lá neste dia e vê aquela bagunça, aquele homem lá estranho. Ele vê aquele filho de José, o carpinteiro, se autoproclamando o Messias. Na sinagoga não era como aqui na igreja. As mulheres ficavam de um lado e o homem do outro. As mulheres ficavam cobertas por um lençol para não ver o sacerdote, e o sacerdote não via as mulheres. Do outro lado, aqueles que estavam enfermos, cobertos por um lençol que fazia uma parede para não ver também o sacerdote. No que Jesus proclamou que ele era o Messias, aí ele disse: eu não gosto só de falar, eu gosto de mostrar. Aí ele vem para frente. No que ele vem para frente, ele começa a olhar, vê os fariseus de um lado. Os fariseus já estavam pensando em pegar Jesus para apedrejá-lo, porque só aquela atitude dele já é motivo de apedrejar. Aí eles olham para Jesus e dizem: a gente pega ele hoje. Hoje a gente pega ele no erro. Aí Jesus olha para os fariseus, se adianta e diz assim: é lícito salvar ou matar? Fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim? Irmãos, quantas vezes o inimigo da nossa alma, ele tenta armar alguma coisa para nos destruir, para acabar com a tua vida,
teu casamento, para acabar com a tua família. Ele está armando. Enquanto ele está armando, Jesus já passou na frente dele e dá o livramento. Levante sua mão e adore a ele nesta glória. Aleluia! Irmãos, enquanto Satanás ele pensa em fazer algo contra nós, o Senhor Jesus já está andando na frente dele. Está lá, aquelas pessoas precisando de milagre, com defeito, com algo que deu errado. E Jesus falou com os fariseus e diz assim: levanta-te, levanta-te. Irmão, como é que em meio de um monte de gente que precisa de milagre, aquele homem sabia que era com ele? Eu estou aqui hoje falando e eu digo: aqui Deus vai fazer milagre. Alguém aqui hoje vai ser curado. Aí todo mundo se alegra. Mas com quem é? Jesus não dizia: você aí, fica de pé. Você aí, pelo nome, vem aqui na frente. Aquele homem estava lá. E Jesus disse: levanta-te. Só que se lembre que este homem, ele tinha algo guardado. Ele tinha algo que ele não queria que ninguém descobrisse. Ele tinha algo que era a vergonha dele. Ele tinha algo que trazia lágrima aos olhos. Ele tinha algo que trazia tristeza para a alma dele. Mas a ordem de Jesus foi: levanta-te. Até aí, irmão, tudo bem. Até aí, tudo bem. É para levantar? Ele se levanta. Só que quando ele se levanta, Jesus diz assim: vem para o meio. Irmão, quem teme, irmão, quem não quer que ninguém veja, quem está muito bem, mas por dentro está mal, ele diz: vou ficar por aqui para ninguém me ver. Deixa eu aqui no cantinho, que o bispo não vai me ver, que nenhum obreiro vai me ver, que ninguém vai me falar comigo. Só que eu te digo aqui esta noite: o Senhor Jesus te viu. E ele diz: eu tenho cura para a tua alma aqui esta noite. Eu tenho cura para o teu físico aqui esta noite. Eu tenho cura para ti aqui esta noite. Mas é necessário sair do meio da multidão, ouvir a minha voz e fazer aquilo que eu mando. Senhor, deixa eu aqui no cantinho. Deixa eu aqui parado. Está tão bem aqui sentado. Está tão bem aqui ninguém me vendo. Está tão bem aqui. Só que você diz que está tão bem aí, mas a tua vida sentimental está atrofiada. A tua vida financeira está atrofiada. O chamado que Deus tem para a tua vida está atrofiado. Senhor, é essa área que precisa de cura. É esta área que precisa ser restaurada. Senhor, eu estou desse jeito. Eu não quero sair do mesmo jeito. Hoje se traz à existência os milagres da Bíblia neste culto. Senhor, então traz para a minha vida também. Eu quero que hoje seja o último dia. O último dia que esse passado me assombra. Que tudo que eu vivi me assombra. Que essas dores vêm sobre mim. Hoje eu quero que seja o último dia, Senhor. Me ajude. Eu preciso de cura, Senhor. Eu quero ser curado. Mostra as tuas mãos. Aquele homem vai lá e mostra. Quando ele mostra, a Bíblia diz que a mão ficou perfeita, igual a outra mão. Quando nós colocamos para fora
vida em nome do Senhor. Por muito tempo, irmãos, nós vivemos do mesmo jeito, caminhamos do mesmo jeito, não vemos a ação de Deus em nossa vida, não vemos Deus fazendo nada em nós. É porque você também não faz nada, é porque você acha que só porque é milagre tem que cair literalmente do céu, bater na sua porta e dizer: cheguei. Só tem milagre para quem tem coragem de se levantar, ouvir a voz de Deus, obedecer e mostrar aquilo que é a vergonha, aquilo que machuca. Aleluia. Talvez você não tenha coragem de contar para um superior. Talvez você não tenha coragem de contar para a tua família. Talvez você não tenha coragem de falar para alguém que está ao teu lado. Mas o Senhor Jesus está aqui esta noite. Ele quer te ouvir. Ele quer trazer a cura nessa noite para a tua alma. Ele quer te libertar desses medos. Ele quer te libertar desta depressão. Ele quer te libertar, porque tem muita gente que tem complexo de inferioridade, que acha que só os outros é melhor, que só o jardim dos outros é mais bonito, que só a vida dos outros é abençoada, e se esquece de ver o que Deus está fazendo na vida dele. Deus nesta noite quer abrir a tua visão para começar a enxergar o que Ele está fazendo na tua vida. O que é a experiência dos outros é dos outros. Deus te convida nesta noite a viver experiências com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Declara